Se existe algum homem aqui que foi traído pela esposa, não acredite nessa conversa de red pill. Homem perdoa a traição? Sim, é o que eu acredito. É isso que eu faço hoje. Eu ensino reconciliação. Se você foi traído, se o seu cônjuge está perdido, entenda que ele está indo para o abismo. Ele está em pecado, ele é inimigo de Deus, a vida dele está destruída. Ele não está feliz, Vilela. Porque é impossível alguém estar feliz de forma tão egoísta, tendo quebrado uma família. Deus não destrói uma família para construir outra. Espaço Gina. Então lute pela restauração do seu relacionamento com a mulher da sua mocidade. Porque o único caminho que é um testemunho para a sociedade, para os filhos, e que agrada ao Senhor é a manutenção da aliança. Para mim, casamento não tem plano B. Para mim, todo casamento pode ser restaurado e deve ser restaurado. Não existe plano B, senhores. A pessoa pode fazer tudo. A querida pode sair até com 3 ao mesmo tempo. Mesmo assim, o marido tem que estar disposto a perdoar. Mais um cara falando um monte de idiotice, colocando o nome de Deus no meio. Pessoas querendo aproveitar o fato de que existe muita gente religiosa, começam a falar tudo que é tipo de absurdo e colocam Deus no meio, porque daí ele desarma as pessoas que possivelmente iriam discordar desse absurdo aí que ele acabou de falar. E todo mundo sabe que eu não sou de ficar falando sobre religião aqui, eu mesmo não frequento igrejas, apesar de ser um cara cristão e acreditar em Deus, acredito da minha casa mesmo. Toda vez que você vê uma pessoa, principalmente na internet, fazendo muita questão de falar Deus toda hora em cima de ideias que ela tem, fuja para as montanhas. Trata-se de um enganador, um fariseu. Eu não sei o que quer dizer isso, mas é um falso profeta. Pode ter certeza que é um cara que não respeita nem a fé dele, nem a dos outros, pra vir falar um negócio desse. Ou ele tá de brincadeira. E o que ele tá fazendo aí, na verdade, é um personagem. Aí tudo bem. Será que ele vai querer falar que uma traição deve ser perdoada por causa de princípios conservadores, religiosos? Aí não dá, né? Aí daqui a pouco a pessoa tá traindo a outra, mas falando que é em nome de Jesus. Aí não, mas o que tem? Deus perdoou também, então você vai ter que me perdoar. E o cara vem nervoso ainda, como se fosse uma autoridade no assunto. Será que ele já teve que passar por isso? Não é fácil, hein? O cara tem que ter muita fé mesmo para perdoar uma traição, mas até que eu acho que o cara sim deve perdoar a guerreira, que é uma coitada. A pessoa que faz isso, ela não tem nem amor próprio, mas perdoa e dá um ghost. Não precisa brigar, não precisa querer ficar emocionado, mas também não precisa esquecer tudo e voltar como se nada tivesse acontecido, né? Será que tem cabimento isso? Depois dá pra voltar pra olhar pra cara da digníssima e frequentar os lugares que os dois frequentavam, sabendo que todo mundo já sabe? E os comentários? Essa que é a pior parte, né, senhores? Porque a traição às vezes pode ter durado meia hora, 1 hora, 3 horas, se o cara tava com vontade mesmo, mas dali pra frente acabou. Só que os comentários costumam perdurar durante anos, a vida inteira. E aí, qual que é o procedimento? Dá uma de louco? Fingir que não tem nada acontecendo? Tudo porque não existe plano B? O negócio é ficar casado e dane-se? É meio complicado. A pessoa quer perdoar, perdoa. Quer voltar pra esposa, também pode voltar. Mas vir gravar um vídeo na internet e misturar isso com religião, eu acho que já é um pouco de falta de respeito com as pessoas religiosas de verdade. Calma, né, meu filho? Se você perdoou, é problema seu. E não precisa vir com raiva na internet, querendo ditar regra, dando ideia aí pras queridas justificarem traição. Que é isso que elas mais querem, né, senhores? Serem da igreja, conservadoras e cristãs na hora do culto, e na rua a pessoa é só no terreno baldio, saindo com os caras aleatoriamente, e no final de semana a pessoa faz um cosplay de honradinha e desse jeito ela vive o melhor dos dois mundos. Tá ótimo. Tudo o que elas precisam é de um cara igual esse aí pra incentivar. E se ele for pastor, melhor ainda. Pode abrir uma igreja que amanhã tá lotada, só das queridas. Agora, homem que apoia o que esse cara tá falando, aí eu acho meio complicado. Talvez o cara precise de tratamentos psicológicos. Isso não é normal, meu filho. O cara merece coisa melhor. Vai por mim. Não precisa o cara voltar pra mesma mulher que traiu ele, porque existem bilhões. E tem outra. O cara pode muito bem ficar sozinho. Já que é pra ensalsichar uma programadora, é melhor o cara ficar solteiro e eventualmente ir numa casa de massagem do que morar com uma, que além de tudo é mentirosa. E eu não vou nem falar que isso aí que esse cara tá fazendo é como se fosse uma gadice gospel, porque de gospel esse cara não tem nada. Só é gado mesmo. O que as pessoas estão tentando fazer hoje em dia é que a
a religião se adapte a elas. Não, mas tá escrito aqui, ó, não tem problema. É tudo uma questão de interpretação. E nisso a pessoa faz o que ela quer. Eu sou daquele tipo de pessoa que acredita que existe o bem e o mal. Toda traição é mal, senhores. Não existe esse negócio de dizer que não sabia o que estava fazendo e que agiu pelas emoções. Não tem problema. Então é ghost. Vai dar uma de louca assim lá longe, em outro lugar, com outra pessoa. Porque se a pessoa não consegue nem se controlar, como que o homem vai dormir do lado de uma pessoa que não consegue se controlar? E se der uns 5 minutos nela à noite lá e ela querer arrancar a chapeleta do cara fora? Se a pessoa não sabe se controlar e não sabe nem o que ela tá fazendo, você não pode esperar nada. E o mais impressionante é o Vilela. Tá certo que esse corte aí é curto e não dá pra ver o que ele fala depois, mas a partir do momento que o cara fala que o homem deve perdoar a traição sim, independente de qualquer coisa, e o outro cara só ouve e fica quieto, ele tá sendo condescendente, no mínimo. E assim, tá certo que o Vilela é o cara mais isentão de todos os tempos, mas aí também já é demais, né? Será que não podia só pedir a palavra só um minutinho? Mas calma aí, pastor, não podia só dar uma especificada exatamente no que é isso que o senhor tá falando? Como assim? O senhor já passou por isso? Aí o senhor recomenda que os outros façam também? Ou foi só uma iluminação que o senhor teve? O senhor só é um gado mesmo, que nem pastor é coisíssima nenhuma, como não tinha mais convidado pra chamar, colocaram você aqui e eu não concordo com nada disso que você tá falando. Tem como o senhor me responder? O que esse rapaz aí tá falando é que o cara que não perdoa uma traição, ele tá sendo egoísta e não tá pensando na família dele. Tá destruindo os laços familiares. Mas é a pessoa que traiu, não destruiu primeiro, seu infeliz? Mas não, o cara jamais vai ser realizado e não vai viver plenamente sabendo que ele deixou escapar a mulher amada por uma simples traição. O que tem? Eu acho que pra esse cara as coisas se resolvem de uma maneira simples. É só não tocar mais nesse assunto. Esquece. Não seja desagradável e não fique jogando isso na cara. E se fosse com você que tivesse acontecido isso? Aí não seria tão ruim, né? Porque a pessoa que trai é sem vergonha mesmo e não sofre tanto. Mas a que perdoa tá com problemas sérios, com certeza. A pessoa não gosta nem de si mesma. Como que ela vai pensar em ter uma família e fingir que não aconteceu nada e toda vez que olhar pro emocional da sua amada, vai se lembrar que ele não foi o primeiro e também não tem certeza se vai ser o último, que se um dia a esposa resolver trair ele de novo, tem que perdoar, porque não existe plano B. Pode confiar. Esse cara aí disse que o que agrada o Senhor é a manutenção da aliança. Ele sabe agora o que agrada ao Criador do Universo, senhores. E na opinião dele é isso. E assim, eu acho que o Deus, o Criador do Universo, não vai ficar tão chateado comigo assim se um dia eu tivesse que me separar de forma amigável da donzela que mesmo se relaciona comigo, estufou-lhe a veia do pescoço com um ou mais varões. Não importa, se traiu é amiga. Vai com Deus e cada um que siga a sua vida. Será que é pecado o cara querer se separar depois de uma traição? Será que tem uma explicação melhor então que a desse cara? Porque, sinceramente, não estou muito convencido disso. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou. Caso você tenha gostado, dê um like e se inscreva se você ainda não for inscrito. Muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!